Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Oi? É muita honra. A Bíblia está aqui no celular porque, não sei, né, se... Bom, aqui só tem gente jovem, mas a gente vai pegando uma certa idade e aí fica mais difícil de ler no papel. Está muito pequena a letra da Bíblia que eu tenho, então, assim, o braço está ficando curto. Então, aqui no celular eu aumentei a letra e eu consigo ler. Que bom que você está aqui. Que bom que você venceu aí o cansaço da semana. Estamos no meio, mais ou menos, né? De uma semana de trabalho. Também tenho muitos desafios, estou muito cansado, mas Deus vai dando graça. Amém? Amém. Senhor, no nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Tu tens liberdade aqui, Senhor Deus, tu podes agir da forma como tu quiseres. Se tu quiseres, ó Pai, eu nem falo e o Senhor já age, Pai. Porque, Deus, essa igreja é sua, Senhor Deus. Essas ovelhas são suas, Senhor. E o Senhor pode, ó Deus, efetuar aquilo que o Senhor quiser, Pai. Porque a tua presença já está aqui, Senhor. Ó Deus, a partir do momento que dois entraram por essas portas, aqui o Senhor já estava presente. Então, Deus, manifesta a tua glória nesse lugar, manifesta o teu poder nesse lugar, que a tua palavra venha confirmar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para esta noite, Pai. Que a porção que o Senhor tem separado, ó Deus, para cada um de nós, ó Deus, ela seja entregue nessa noite e eu me anulo, Senhor. Ó Deus, eu me coloco, ó Deus, escondido nas tuas mãos, para que não venha prevalecer a sabedoria humana, mas, ó Deus, a sabedoria do alto, que ela venha, ó Deus, reinar nesse lugar. Pai, em o nome de Jesus, me usa, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém. Amados, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, né? Se você não tiver, acompanhe aqui, Mateus 7, 7. Aí, pastor, não deixaram não, viu? Tá aí, né? Diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? Aqui na minha Bíblia aqui, né? Na minha Bíblia digital está escrito a persistência na oração. Deus tem falado comigo há algum tempo já a respeito desse versículo, desses dois versículos, na verdade, né? E o que é interessante é que é um pedido, peçam. E quando você pede alguma coisa, normalmente você espera receber. Só que dois são ações, né? Dois são ações. Bater é preciso que você se projete. E buscar é necessário que haja esforço. Isso é muito interessante na minha vida. Por quê? A gente está vivendo numa geração pós-moderna. E o pós-modernismo, ele é muito bom. Traz consigo muitas coisas que são boas para nós. Por exemplo, o avanço da tecnologia é joia. Permite que a gente faça bastante coisas que há um tempo atrás não era possível, né? Hoje, antigamente, não sei, eu tenho 43 anos, então acho que alguns aqui conseguem entender isso de boa. Antigamente, se você precisava tirar uma foto, você tinha que ter uma câmera fotográfica. Se você quisesse ver algum vídeo, era necessário que você tivesse um computador ou uma televisão, um videocassete. Se você quisesse acessar a internet, aí sim, aí era um computador pessoal dentro da sua casa. Se você quisesse ler um livro, tinha que ter o livro na mão. E hoje, com um aparelhinho, você consegue fazer tudo. Tudo isso. E isso é bom, né?
Só que isso traz consequências para nós. Por quê? As facilidades que muitas vezes nos beneficiam também causam problemas. E um dos maiores problemas que foi ocasionado devido às facilidades é a preguiça, é o comodismo, é o ficar sentado aguardando. Antes, para você fazer um telefonema, era necessário que você tivesse uma fichinha, se não tivesse, tinha que comprar, procurar um orelhão, né? Estou falando grego para muita gente aqui, né? Procurar um orelhão, colocar a fichinha e discar. Você tinha que se mexer. Você não conseguia ficar dentro da sua casa deitado e falar no telefone. A não ser quem tinha bastante dinheiro, aí tinha um telefone em casa, e aí conseguia, né, de algum lugar da sua casa falar. Você queria comer alguma coisa, você tinha que sair para comer. Hoje, você pega o seu celular, você pede, a comida chega na sua casa, a compra chega na sua casa, né? O telefone você está do seu lado, está no seu bolso. Então hoje você tem tudo à sua mão. Você não precisa mais se movimentar. Então você até pede, mas você não busca, mas você não bate. E o Espírito Santo estava falando isso comigo. A gente tem muita dificuldade em persistir. Por quê? Porque a gente está acostumado com tudo muito rápido. É a geração fast food. A gente precisa e acontece. A gente quer e vê. E a gente não consegue esperar. E aí, esse texto assim ficou batendo no meu coração. Por quê? Eu sou pai de um menino de 4 anos para 5 anos, que ele faz agora em agosto. Ele não está aqui agora porque a minha cunhada está fazendo aniversário hoje e eles estão ali comemorando junto com ela. Tem um motivo especial para isso. E o Theo, ele foi muito desejado, muito. Eu e a minha esposa, nós nos casamos em 2006, e aí, 3 para 4 anos após o casamento, começamos naquela, né, expectativa de gerar, e fizemos todos os trâmites normais de um casal, e nada acontecia. Procuramos ajuda, e foi diagnosticado um probleminha comigo, operei, resolveu o problema. Ela também operou, resolveu o problema, e nada. E insistindo, e nada. Fizemos a primeira fertilização, não foi para frente, não fecundou, né? Não sei se vocês entendem como isso funciona, mas tira o espermatozoide, tira o óvulo, fecunda fora, depois implanta. Nessa não foi para frente, não fecundou, né? O óvulo não multiplicou as células. E aí, beleza. Aí, você para, porque não é barato. Não é barato. Aí você para e fala assim, bom, é a primeira, não foi para frente. Ok, vamos tentar mais uma vez. E aí tentamos a segunda vez. A segunda vez, o óvulo foi fecundado. Começou a gerar um embrião. Foi implantado. E aí a gente aguarda, né? Quem passa por isso ou já passou por isso sabe, a gente aguarda um período de alguns dias para fazer o teste para saber se implantou ou não. E aí naquela expectativa, naquele desejo, até porque eu falei, né, já não sou mais um garoto, estou com 43, então ter um filho já era algo que a gente desejava muito. E aí, quando fez o exame, nada aconteceu. E aí, é claro que isso na cabeça de qualquer um vem desistir. Ah, não é para ser. Ah, Deus tem um tempo. Né? É muito fácil a gente atribuir isso para Deus. Deus tem um tempo, Deus não quer. Deus não quer. E nem sempre quando Deus fala não, é não de verdade, tá, gente? É verdade. Por exemplo, Deus falou para Abraão assim, vou destruir Sodoma e Gomorra, toda. Se Abraão ficasse calado, o que ia acontecer? Destruiria toda Sodoma e Gomorra. Mas Abraão começou a orar, começou a brigar com Deus, começou a lutar com Deus, né, no bom sentido, é claro. E aí, Ló e sua família foram poupados. Jacó, o anjo falou para ele assim, me larga, me deixa ir. E Jacó não deixou. Se Jacó, naquele momento, parasse e deixasse, o que aconteceria? Ele não teria o seu nome mudado para príncipe. Continuaria sendo usurpador.
Então, muitas vezes, quando Deus fala não, na verdade, Ele quer provocar em você um estímulo para que você não esmoreça, não pare, não deixe de lutar. E aí aconteceu que, num momento assim de oração, de busca, eu falei assim, Kelly, eu tenho dinheiro para mais uma. Ou é isso ou a gente viaja. E aí eu falei assim, ó, é isso e acabou. Se não for, aí sim, aí já é demais, né? Que aí não tem mais de onde tirar. E nós tentamos a terceira vez, e o Theo tá aí, né? Graças a Deus, aleluia. Mas o que eu quis falar isso para vocês? Porque a gente precisa perseverar nas coisas de Deus. A gente precisa perseverar naquilo que a gente tem buscado. Porque é muito fácil desistir. É muito fácil parar. Eu tenho que enxergar o que eu escrevi aqui, tá? Em Romanos 5:3, vamos lá. Diz assim, ó. Não só isso, se você ler um pouquinho para cima, você vai saber, né, do que está falando. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha que coisa tremenda. Ele fala o seguinte, olha, nós temos que perseverar onde? Na tribulação. É no momento da dificuldade, é quando você pede e nada acontece, céu parece de bronze, parece tudo parado, nada se move. Persevera. Por quê? Isso produz para você um caráter aprovado. Aprovado por quem? Por Deus. Porque você não precisa mostrar para a sociedade quem você é. Porque, na verdade, ninguém sabe como você é de verdade. Eu sou muito pior do que aquilo que as pessoas acham de mim. Mas Deus me conhece por dentro. Deus, Ele conhece o meu coração. Ele esquadrinha os meus pensamentos. Ele sabe aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. Então, quando a gente está na luta, quando o negócio está difícil, quando você está pedindo e nada acontece, e parece que as coisas começam a piorar, é aí que você tem que perseverar. Porque é muito fácil a gente parar. Parar é muito fácil. Só que, deixa eu te dar uma notícia. Normalmente, quando você bota a sujeira para baixo do tapete, ela volta. Sabe aquele problema que você deixou de enfrentar lá atrás? Ele vai te encontrar aqui na frente. É sempre assim. Qualquer dificuldade que você se desvia hoje, amanhã ela te encontra. Mas quando você luta e em nome do Senhor vence, meu irmão, aquela dificuldade já não é mais dificuldade para você. Davi, ele foi preparando, Deus foi preparando Davi para um propósito. Davi começou cuidando de ovelha. Cuidando de ovelha, ele matou um urso, que é um bicho muito forte. É um bicho muito, muito poderoso. As garras do urso, ela consegue dilacerar o corpo humano. E aí Davi matou o urso. Ou seja, qualquer urso que viesse depois, já estava craque nisso. Depois veio quem? Um leão. O leão é muito mais poderoso do que um urso. Um leão, ele pega um ser humano e brinca com o ser humano, faz o ser humano de boneco. Tem vídeos na internet de pessoas sem noção que saem no meio de um safari de dentro do carro e não vê o leão, e o leão destroça. Pra você ter ideia, o leão consegue matar um elefante, gente. O leão consegue pegar uma girafa. Girafa, a gente está falando de um bicho gigante. Então, Davi venceu o leão. Mas para quê? Para ele se tornar um matador de leão? Não. Porque Deus estava preparando ele para um gigante. Veio o primeiro gigante, Golias, conhecido. Estava lá afrontando o exército de Israel. E aí Davi continuou perseverando. E na perseverança ele derrubou o gigante. Mas tudo isso Deus estava preparando Davi para enfrentar Saul. Porque era a última luta de Davi para assumir o trono. E Davi permaneceu firme no propósito. Por quê? Vamos pensar, José. José tinha uma palavra de Deus, vai acontecer que isso. E José só viu problemas. Foi para dentro de uma cisterna, da cisterna se tornou escravo, de escravo foi vendido para outro senhor, do senhor foi acusado injustamente, ficou numa prisão, para depois
alcançar o objetivo que Deus tinha falado há muito tempo antes. Abraão recebeu uma promessa, vai ser pai de multidão. Ó, glória a Deus, aleluia. Mas e aí, aconteceu de imediato? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é necessário perseverar. Ontem estávamos no monte e Deus me deu uma palavra lá para falar para um irmão que estava lá, né? Ainda em Romanos 12, resume muito bem isso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Meu irmão, não tem outro caminho, não tem outra fórmula. É só a oração, porque Deus é um Deus de relacionamento. Desculpa, gente, aqui, depois de um resfriado que eu peguei, minha garganta nunca mais foi a mesma. Qualquer coisa que eu falo começa a ressecar. Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que gosta de relacionamento com o ser humano. Vamos lembrar, Adão foi criado, né, do pó da terra, Deus soprou nele o espírito de vida. Legal. E o que diz a palavra? Que na viração do dia, Deus vinha para falar com Adão. Deus vinha falar com Adão. Então Deus se importa com a gente. Ele quer conversar com a gente. E como é que a gente consegue conversar com Deus? Através da oração. A oração é importante na nossa vida. Uma vida de oração é uma vida de experiências com Deus. É uma vida que faz você enxergar coisas que ainda não aconteceram. Só a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vai revelando as coisas que vão acontecer. O apóstolo Paulo experimentou isso. O apóstolo Paulo, antes de entrar na cidade, ele já sabia o que ia passar. Mas mesmo assim ele permanecia. Porque perseverar é necessário. Sabe, a gente está vivendo uma geração de muita gente frouxa. Frouxa. A Bíblia diz lá em Provérbios, deixa eu achar aqui, é Provérbio 24, eu acho. Provérbio 24, 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? A palavra do Senhor, em todo tempo, estimula o ser humano a ser forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué, tão somente seja forte e corajoso. Não temas, não temas. Eu estou contigo. Se tu passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se tu passar na água, isso não é para Josué, tá, queridos? Eu estou falando o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Se tu passar nas águas, elas não te submergirão. Ou seja, persevera, confia, entrega, aguarda, porque vai acontecer. Meu irmão, não tem uma palavra que Deus liberou que ela vai passar. Toda palavra liberada pela boca do Senhor, ela vai se cumprir. Se Deus te prometeu que você vai ser pai, você vai ser. Se Deus te prometeu que você vai alcançar um ministério que você tem sonhado, você vai alcançar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele liberou essa palavra, entenda, se foi Deus quem liberou essa palavra, nunca ela vai ser frustrada. Nunca. Agora toma cuidado. Porque tem muita gente que vai atrás de revelação por aí e acaba escutando conselhos de demônio ou conselhos de homens. Porque quando Deus fala, Ele confirma na palavra dEle. Quando Deus fala, o Espírito Santo testifica dentro do teu espírito. E acontece. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Só que Deus, Ele não entrega nada de mão beijada. E é bom que isso aconteça, porque filho mimado dá trabalho. Filho mimado dá problema. Filho mimado tem caráter distorcido. Filho mimado gera muitos problemas aonde passa. Então Deus vai trabalhando para que a gente se torne seres humanos melhores. Jeremias 29. Olha que coisa tremenda. Versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano,
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Olha que coisa tremenda, gente. Deus, pensa assim, quem já brincou de pique-esconde com uma criança? É muito legal, né, brincar de pique-esconde com uma criança. Porque a criança, ela se esconde. É claro que tem alguns que são espertinhos pra caramba. Mas normalmente a criança, ela se esconde, mas ela não sabe se esconder. E aí você fica, né? Ih, onde tá? Caramba, cadê? Eu não tô achando. Isso é mais ou menos você se escondendo de Deus quando você faz besteira. Você acha que está se escondendo, mas Deus já sabe, Deus já está te vendo, Ele te conhece. E ao contrário, quando nós adultos nos escondemos de uma criança, se a gente não quiser, eles não nos acham. Não nos acham. Por quê? Porque nós temos uma capacidade muito maior do que a deles de se esconder. Porque somos adultos. Então, Deus, se Ele quiser, Ele se esconde e a gente nunca mais vai achá-lo. Só que aqui diz que quando nós buscarmos de todo o coração, Ele se deixará ser encontrado. Ele fica tipo atrás da cortina com o pé de fora, falando assim, tá frio, mas o pezão tá lá do lado de fora e você, te achei, o teu pé tá aí. É mais ou menos assim. Deus ficou 400 anos, o período intertestamentário, né? É que entre o Antigo e o Novo Testamento, sem falar com o povo. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho nem ideia do que seja isso. Ficar sem ouvir a voz do Senhor, sem nenhuma palavra, sem nenhum profeta, nada, silêncio de Deus, é considerado o período do silêncio de Deus. Aí você imagina isso, querido, se de repente Deus fala assim, não falo mais com você. Não falo mais com você, acabou. Graças a Deus que a palavra dele e a palavra dele não volta vazia, diz que quando nós buscarmos de todo o nosso coração, ele se deixará encontrar por nós. Então, essa noite é uma palavra curta, mas é uma palavra que falou muito no meu coração. É um tempo de uma geração muito fraca. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que não busca intimidade com o Senhor. O tempo de uma geração que quer resposta a todo custo. É o tempo de uma geração que não gasta tempo com o Senhor. É o tempo de uma geração que tem buscado os seus próprios interesses. Geração egoísta. Geração que não consegue enxergar a dificuldade do seu próximo. Geração que não consegue se gastar na presença do Senhor, não consegue nem mais chorar na presença do Senhor. Por quê? Porque não recebeu aquilo que procurava. Mas também vai ser um tempo de definição. Deus vai levantar homens e mulheres poderosos nessa terra, na presença dEle, que vão fazer a diferença. E esse povo está aqui dentro. Eu não estou falando projeto Vida Nova. Amém. Glória a Deus. Estou aqui já há 17 anos e acho aqui uma bênção. Mas eu estou falando dentro das igrejas, porque é a noiva do Senhor. Nesse lugar, Deus vai encontrar os adoradores de verdade, aqueles que não olham para as circunstâncias, que não estão buscando as bênçãos da mão do Senhor, porque isso é o de menos. É muito melhor você se relacionar com aquele que pode te abençoar do que ficar preso à bênção que Ele te dá. Entenda uma coisa, saber o nome completo do Cristiano Ronaldo, a data do nascimento dele, qual é o carro preferido, qual é o nome da esposa, qual é o nome do filho, saber, sei lá, qual marca de roupa que ele gosta, isso não me faz conhecido dele, apenas eu o conheço. Deus tem te conhecido. A palavra do Senhor, ela tem movimentado você, ou é só você que movimenta a palavra? Deus tem tido prazer no seu relacionamento com Ele, ou só você chega perto dele para pedir? De repente você está esperando, né, do céu. É tipo um iFood celestial. Opa, saúde. Vai chegar saúde na minha casa. Opa, emprego. Vai chegar emprego na minha casa.
Mas e o relacionamento? Nós estamos vivendo um tempo que precisamos nos aprofundar em Deus, de verdade. Chega de andar com águas nos tornozelos, porque água no tornozelo, é engraçado, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Tinha água, tornozelo. Depois água no joelho, água na cintura, depois era muito fundo e eu não conseguia andar. Olha que coisa interessante. Água no tornozelo, você controla. Você vai para onde você quiser. Quem já entrou numa praia, ficou com a aguinha na perna aqui, pá, foi andando para lá, foi andando para cá, saiu, foi para a areia. Assim é a água no tornozelo. Água no joelho, a mesma coisa. Água na cintura, é a mesma coisa. Você ainda controla. É um pouco mais difícil, requer um pouco mais de esforço, mas você ainda controla. Mas, meu irmão, quando você mergulha, rio não é água parada. Rio é água corrente. E a Bíblia fala sobre isso. Era um rio que tinha uma água muito profunda. Não dava para passar andando, só a nada. E aí, quando você entra num rio e a água te cobre, é o rio que te leva. Não é mais você que leva o rio. É o rio que te conduz. Então, Deus está querendo que você entre nesse rio, que você mergulhe nesse rio, para que Ele te conduza, para que Ele direcione você para onde Ele quer. É para isso que nos relacionamos com Deus, para ouvir a voz dEle e seguir aquilo que Ele tem para nós. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Deus, Ele não chama ninguém à toa. Deus não colocou você aqui nessa noite à toa. Não seria eu a pregar essa noite. Eu fiquei sabendo agora, no finalzinho da tarde. E eu tenho certeza que alguém aqui nessa noite precisava ouvir essa palavra. Eu também. Já deixo claro que primeiro ela corta aqui, para depois ela chegar até você. Então eu precisava dessa palavra, mas não só eu, porque a palavra ela vai e ela não volta vazia. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que se porventura você tem passado algumas dificuldades e tem falado assim para Deus: caramba, Senhor, até quando? Até quando eu sou fiel? Primeiro que você está vendo de acordo com sua ótica, né? Você tem que ver o que Deus vê de você. Mas até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou sofrer isso? Até quando aquela pessoa vai me perseguir? Até quando eu vou passar por essa dificuldade? Começa a mudar. Começa a falar: Senhor, eu quero aprender o que eu preciso fazer nessa dificuldade. Senhor, molda a minha vida nessa circunstância. Eu quero melhorar, eu quero te buscar de verdade, eu quero me rasgar diante do Senhor. Eu não quero que tenha nenhuma reserva entre mim e o Senhor, entre a minha vida e a sua vida. Eu quero ser usado pelo Senhor de maneira que olhem para mim e vejam a tua glória. Moisés era um camarada tremendo e o povo preferiu que Moisés falasse com eles. Deus não queria isso com o povo. Deus queria se relacionar com o povo. Deus está querendo sempre se relacionar com todos nós. Ele não quer falar só pelo pastor. O pastor é uma bênção na nossa vida. Ele vem aqui em cima e libera palavras tremendas. Mas Deus não quer que você fique aqui só às quartas e domingos recebendo essa palavra. E chegue em casa e como se Deus não existisse na sua vida. Como se você não fosse cristão, você só é cristão às quartas e domingos. Deus quer que você o busque. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus quer ter esse relacionamento com você. Deus quer que você fale para Ele as suas mazelas. Sil, dá uma ajuda aí. Sabe, queridos, Deus não é um carrasco, não. Deus não tem dificuldade nenhuma com o problema que você vive, não. Deus não fica escandalizado. Mas confessa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus está buscando, de verdade, nesse tempo, pessoas íntegras, pessoas que têm problemas como qualquer outro, têm defeitos como qualquer outro. Às vezes são difíceis de se relacionar com outro ser humano, mas confessam diante do Senhor todas as suas debilidades e falam: Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso ser ajustado. Senhor, molda-me. Que Ele é o oleiro, querido. Nós somos vaso de barro. E o oleiro, ele pega o vaso de barro e amassa. Se está saindo imperfeito, ele amassa
e vai lá e faz de novo. Se for preciso, seja refeito. Se for preciso, deixa ele te quebrar. Ser quebrado na mão de Deus é bom, queridos, porque ele faz melhor. Ser exaltado na mão do inferno, que é problemático, porque depois ele te abate. Mas quando Deus está te quebrando, está te moendo, está te amassando, é porque ele está te formando melhor. Essa palavra é uma palavra que eu entendo como um amor de Deus por nossas vidas. Porque é muito fácil, né? Deixa acontecer. Deixa levar. No final eles vão ver. Mas Deus é amoroso. Deus é amor, né? E por ser amor, ele é zeloso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sente intenso ciúme de nós. No Antigo Testamento, as pessoas tinham contatos esporádicos com Deus. Pensa aí num cara fera, Elias, contato esporádico com Deus. Pensa num cara fera aí. Só que aí veio Jesus. Olha o amor de Deus por nós, pensa nisso. Você faz parte da geração que quando chegar no céu, Elias vai falar assim: cara, eu fui muito usado, mas era só um vislumbre daquilo que Deus ia fazer. Como é que é ter Deus dentro de você? Já pensou nisso? Você já pensou nisso? No Antigo Testamento, a galera fera tinha contatos com Deus. Você, aqui de Duque de Caxias, eu lá do Centenário, tem um Deus que mora dentro de mim. Olha isso, gente. Eu não estou em palácios. Eu não sou nenhum filósofo, não sou nenhuma autoridade, celebridade, ou seja lá o que for, mas eu tenho um Deus que vive dentro de mim. E não é um Deus, é o Deus. É o Deus Todo-Poderoso, porque não existe outro. E Ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento. Então, está no tempo de nós pararmos de ficar buscando tantas desculpas, né? Dando tantas desculpas. Tô sem tempo, tô com sono. Meu marido é uma benção. Minha esposa não me atrapalha. Deus quer se relacionar com você. A salvação, ela vai ser individual. Então, busque a Deus. E eu tenho certeza que quando você começar a se relacionar com Deus, você vai começar a ver coisas mudando na sua vida. Quem estiver perto de você vai ser alcançado por isso. É incrível, gente. É incrível. Nos períodos que eu estou mais próximo de Deus, mais guerras eu enfrento. E aí eu sei que eu estou fazendo certo. É engraçado isso. Eu sei que eu estou indo no caminho certo quando começa um monte de levante contra a minha vida, contra a minha família. Não tenha medo desses levantes. Ninguém é mais poderoso que o nosso Deus. Não tenha medo das dificuldades, elas estão te aprimorando. E você não precisa ter tudo, você precisa ter Deus. Quem disse que você ia ter tudo? Quem disse que você ia viver, iate, mansão? Isso é coisa do Bruno, gente. Só o Bruno que vai ter uma mansão. Tô brincando, tá, gente? Mas é verdade. De repente você mora no Centenário, mas você é completo. De vez em quando se desvia de uns pipocos, mas você é completo. Porque Deus está dentro de você. E se você morrer? O céu é meu lugar. Eu não sou dessa terra. Eu sou peregrino e passageiro aqui nesse lugar. Isso aqui vai voltar pro pó. Mas o que está aqui dentro, o que foi soprado aqui dentro, vai voltar pro dono. A gente tem que viver assim. Dificuldades todo mundo vai enfrentar, gente. Problemas todo mundo passa. Mas se relaciona com quem pode resolver tudo. E as promessas que Ele liberou sobre você
para você, elas nunca vão passar até que elas sejam cumpridas. Amém? Deus nos abençoe.